bom dia, tudo bem com você? Feliz sábado! É muito bom receber você em nossa casa para mais um culto da adoração ao Senhor. Já vejo pessoas conectadas conosco, nossa irmã Ana Lacerda, a nossa irmã Lisângela, o irmão Rinaldo, Ellen, outras pessoas estão se conectando, já vai avisando para os irmãos, estamos já conectados para mais um sábado de adoração ao Senhor. E você e a sua família sempre serão bem-vindos em nossa casa para juntos adorarmos ao nosso Deus. Que Deus te abençoe e tenhamos um sábado feliz na presença do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos antes de começar nossos momentos de louvor ao Senhor. Queremos orar a Deus, colocando nossa vida nas mãos do Senhor. Nosso Deus, amado Pai, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Esse sábado seja um sábado abençoado, um sábado de refrigério, um sábado, Senhor, que possamos sentir a Tua presença em nossas vidas. Abençoa cada pessoa que está conectada conosco nessa manhã, a cada 1000 que está assistindo essa programação, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor? Vamos louvar. Queria convidar o irmão Nis, que é nosso maestro, nosso dirigente do louvor, que esteja dirigindo esse momento conosco. Meus amados, feliz sábado. Tá tudo bem com vocês? As coisas estão melhorando, né? Permita a Deus que seja para melhor realmente e para a sua honra e sua glória. Vamos então louvá-los. É o hino de número 12. Vamos todos aceitar esse convite de adoração. Maravilhoso quando nós somos convidados para essa adoração física, né, pessoal, na presença do nosso Deus, adorando o Redentor. Vamos louvar o nosso Senhor com o hino de número 10. Louvemos o Rei. Louvemos o Rei.
Falemos de Deus, da graça sem par, do grande Senhor, do céu, da terra e mar, que forma a chuva, o vento e a luz, a forte tormenta, o seu poder traduz. Cantemos no seu cuidado por nós e demos ao Pai louvor em alta voz. Louvemos ao bom Criador, amigo sincero, fiel e redentor. Aqui, queridos, é um ensaio para a eternidade. Vamos louvá-lo agora com o hino de número 501. Mansão sobre o monte. Hino de número 501. Deixa eu localizar aqui, pronto. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, de onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Amém? Amém, amém. Deus seja louvado. Como é bom estarmos conectados, né, juntos para adorarmos ao Senhor. É um prazer, mais uma vez, estar conversando com vocês. É uma alegria recebê-los. Eu gostaria de dar alguns anúncios, algumas informações que são bem pertinentes. Bom, um anúncio bom que nós vamos dar inicialmente, né? São dois anúncios bem bacanas. O primeiro deles que hoje é o último sábado que fazemos uma transmissão aqui da minha casa. Pastor, vai acabar na minha casa, mas vamos continuar na igreja. A partir do próximo sábado, as igrejas aqui da nossa região irão ser reabertas, seguindo o decreto estadual. A gente já falou isso num outro culto, mas é bom sempre a gente pontuar alguns detalhes, né? A gente vai reabrir segundo os decretos estaduais. A partir do dia 22 é o decreto do Estado sobre a
realização de cultos, o retorno das atividades. Mas isso ele coloca alguns detalhes importantes, é bom a gente estar aqui, como tem um bom público, a gente já pontuar algumas questões. Primeira delas, 30% da capacidade da igreja. É um detalhe que o governo também estipula que cada igreja, dentro da sua capacidade, ela só possa atender 30%. Por exemplo, a igreja central ela comporta em torno de 100 e 120 pessoas. Já fizemos uma estimativa em torno de 35, mais ou menos, a 40 pessoas por culto. Se houver necessidade, nós faremos 2 cultos. Por que se houver necessidade? Primeiro que esses cultos serão agendados. Então você vai ligar para a pessoa responsável. Na igreja central tem uma pessoa, na igreja da Bela Vista tem outra. Então você vai ligar e fala, eu quero ir assistir o culto. Então você vai agendar. E aí, se houver necessidade, nós faremos 2 cultos. Por quê? Porque para existir 2 cultos, existem também algumas orientações governamentais. Tem que existir um prazo mínimo de meia hora de um culto para outro, para que haja tempo de higienizar a igreja, o local que houve o culto. Então imagina que a igreja central tem bancos acolchoados. A gente vai ter que descobrir uma maneira de higienizar os bancos acolchoados para que exista o segundo culto. Para que a gente possa higienizar a igreja, higienizar microfones, as áreas incomuns, para que a gente possa ter o segundo culto. Na igreja central a gente fez até o Wesley, os meninos fizeram, os anciões fizeram um totem de pedal de gel, onde você vai chegar lá, apertar, você vai ter gel, álcool em gel nas suas mãos. A igreja da Bela Vista também está preparada, está se preparando também com álcool em gel, máscara para quem não levar. Algumas orientações também são importantes. Só pode entrar na igreja com máscara, porque isso é lei estadual. Máscara é necessária, é lei estadual. Outra questão também que é muito importante a gente pontuar é sobre nossos amigos, amados, pessoas que estão no grupo de risco, que são idosos, crianças, hipertensos, cardiopatas e todo esse grupo de risco que você já conhece. Não é recomendado nesse primeiro momento você voltar. Eu sei que o seu desejo é que todos voltem, o meu desejo também, mas é algo progressivo. Nesse primeiro momento é 30% da capacidade dos membros e depois ela vai se estendendo, né? Se tudo ocorrer direitinho, 15 dias, aí o governo vai abrindo mais as recomendações. E quem sabe daqui a uns dias estaremos todos de volta. Esse é meu sonho, meu desejo, entrar na igreja e ver todos os meus irmãos mais uma vez reunidos. Mas por enquanto, nós vamos iniciar dessa forma. Mas os cultos de quarta-feira e domingo, pastor, os cultos de quarta-feira e domingo continuam aqui, de forma virtual. Porque como a igreja precisa passar por higienização para os outros cultos, ainda durante 15 dias, vamos esperar um pouquinho os decretos estaduais, porque até mesmo pode ser revogado, pode até ele mandar fechar de novo as congregações. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer apenas o culto de sábado, e lá vai ser transmitido ao vivo também. O culto de sábado começa às 9h30 e ele é mais curto, é 1h30 apenas, 9h30 às 11h. Então será um culto mais objetivo, tá bom? Então, queria pontuar isso para vocês. O segundo detalhe o segundo aviso é que segunda-feira nós teremos um encontro via Zoom sobre saúde mental. Nós estamos vivendo esse problema de pandemia e nós estamos passando por algumas situações e a gente entendeu que poderíamos ter encontro com profissionais da área para nos orientar em alguns aspectos, tanto como alguns estão vivendo, alguns já passaram. Então é necessário que a gente tenha um encontro, a gente trazendo profissionais, a gente vai mandar o cartaz, o horário direitinho da reunião do nosso encontro, para que você esteja conectado conosco, tá bom? E o terceiro e último de público, eu queria agradecer aos anciões que nós temos na nossa igreja. Nossos amigos que sempre têm nos apoiado nessa missão. E foi um momento muito difícil nesse período que nós passamos com as igrejas fechadas, mas foi os anciões perto dos irmãos, dando um suporte mais pessoal. Eu queria de público agradecer e dar parabéns.
Tá? Se você não deu parabéns ao seu ancião hoje é dia do ancião, comemorado pela Igreja Adventista como dia do ancião. Então dê parabéns ao seu ancião, aos seus anciões, ou diretores de igreja, ou diretores. Na verdade, no nosso distrito não temos diretores, mas temos apenas diretores e anciãos. Então, meus parabéns, do fundo do coração, como pastor, eu quero agradecer todo o seu apoio, todo o seu carinho nesse trabalho tão bonito que você está fazendo, tá bom? Hoje nós não teremos momentos da historinha das crianças, né? A tia Axia, ela está retornando de viagem e não deu tempo a gente ter momento das crianças hoje, mas hoje vamos dar a lição. E a lição da semana, ela não foi tão como a semana passada complexa, mas ela tem uns detalhezinhos muito especiais. E nessa semana eu queria convidar você a estudar junto comigo, tá bom? Queria convidar o irmão Muniz aqui à frente. Nós iremos estudar a lição juntos, repartir algumas ideias, alguns conceitos, para que a gente possa ter aí algumas lições para a nossa reflexão nessa manhã. Irmão Muniz, bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, meus irmãos, mais uma vez. Bom dia. Como foi a lição para você? Foi boa? Foi boa, pastor. Essa lição ela está muito assim, muito voltada para uma questão prática, né? De nós realmente retornarmos à Bíblia, estudar com profundidade. Se não souber, perguntar a alguém, conversar mais com Deus, por aí vai. Ela trouxe para mim algumas lições também nesse sentido, porque aparentemente ela é mais simples que a semana passada. A gente até comentou que a lição da semana passada ela tinha que ser quase um mês para ser estudada. Resumiram assim, quase 2 meses ou um mês em uma semana. Mas essa lição ela tem algumas verdades para nós também sobre o estudo da palavra. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e orarmos a Deus para juntos estudarmos a Bíblia, a lição nesse exato momento. Ora conosco, por favor. Pai querido, Deus maravilhoso, quão bom, Senhor, é a Tua palavra. Ela esclarece, ela dá sabedoria, ela alimenta. E é nesse momento, Senhor, que nós precisamos de Ti, ouvir a Tua voz, aceitar Teus conselhos e vivermos a vida que Te agrada. Através da Tua palavra também nos prepara para o Teu reino. Nós já Te agradecemos esses favores, essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá? Tá pronto aí? Tudo certinho? Pegou sua lição? Vamos recapitular a lição da semana? Então estamos chegando na lição número 12, certo? Na lição número 12. A lição número 12, né, já estamos aí caminhando para o final do trimestre. Ela traz o título muito interessante: Lidando com as passagens bíblicas difíceis. Então vamos começar ali no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. O que a Bíblia nos diz aí sobre isso? Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Vou lançar um desafio aqui também, tem muitas pessoas conectadas conosco. Qual é o texto mais bonito para você? Digita aí, coloca aí nos comentários. Ou o texto que você acha mais difícil de entender. 2 desafios, hein? O texto mais bonito que você gosta e o texto que talvez você ache mais difícil de compreender. Que talvez a gente possa até, não estou prometendo, mas talvez a gente possa até ter uma explicação, né? Uma orientação sobre isso. Vamos lá. O que é que diz aí, mano? E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. É isto. Esse texto, ele é muito claro. Ele é muito claro que Pedro começa colocando assim, olha, como Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dada, não era de Paulo, então a sabedoria vem de Deus. Primeira coisa, acho que para mim entender a questão da Bíblia é que ela foi escrita por Deus. E a sabedoria que para mim eu posso entender, ela tem que vir de Deus, porque foi ele que escreveu. Sim.
Eu não sei se estou certo no meu conceito, mas vamos trabalhar nisso aí. Costumam fazer as suas epístolas, mas quais há certas coisas difíceis de entender. A Bíblia é difícil de entender, irmãos? Tem realmente textos difíceis, porque na realidade o leque da Bíblia é muito grande. É um livro que está direcionado a crianças, adolescentes, a jovens, a adultos, a anciãos. Então, como o leque é muito grande, realmente tem texto difícil de se entender, não é? Então é preciso então que a gente sempre leia a Bíblia com oração, pedindo a inspiração do autor, né? Que o Espírito Santo esteja nos iluminando, nos dirigindo, e que a gente não faça manter a nossa opinião, seja o que está escrito na palavra de Deus. É interessante porque para muitos toda a Bíblia é difícil, né? E aí mantém a Bíblia aberta só no Salmo 91. Especialmente o Apocalipse, né? Aí quando chega no Apocalipse, eu já vi todas as histórias sobre o Apocalipse. Olha, aqui quando abre são um dragão, são uma serpente, uma coisa complexa. Amados, realmente tem textos que são difíceis de entender. Tem porções da Bíblia que são fáceis de entender. A maior parte da Bíblia é fácil de entender. Mas tem alguns livros, como Apocalipse, o final do livro de Daniel, aqueles momentos finais, capítulo 7 em diante, são um pouco mais complexos de entender. Então, nesse estudo dessa semana, a gente vai falar justamente sobre isso. Como interpretar, como ler com sabedoria, com humildade, esse livro tão precioso que é a Palavra de Deus. Então, vão conosco, a gente vai estudar justamente sobre essa questão. Pedro já deixou muito claro que tem coisas difíceis, porque ele está se relacionando, ele está se referindo também à questão do Velho Testamento, né? Porque nesse contexto aqui o Novo ainda não estava escrito, mas estava sendo escrito, na verdade, mas ele estava se referindo também às coisas do Antigo Testamento, que eram complexas algumas coisas, principalmente talvez ele pegou ali Isaías, alguns textos de Isaías são para, naquele contexto que não existia muita a profundidade sobre os estudos, talvez algumas coisas realmente eram difíceis. Por isso que no domingo ele nos leva a posições e razões para aparentes contradições na Bíblia. Quais são as contradições ou aparentes contradições que a Bíblia tem? E aí nos leva a um texto muito bonito de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler conosco? Esse texto é importante porque ele é uma chave para o resto da lição, para a gente entender o resto da lição. 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 10. A Andréia está dizendo assim, o texto mais difícil, eu acho, é Daniel capítulo 7. Vamos aqui, tem mais alguém? Eu gosto do livro de Salmos, a Andréia disse, né? Antes ela disse que eu gosto do livro de Salmos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fala, é meu verso favorito também. Eu gosto muito desse verso. Que legal. Olha, eu estou muito feliz aqui, até uma tia minha, tia Fátima, estou abrindo o coração, né? Ela está conectada conosco. Um abraço, tia Fátima, viu? Do coração. Nós amamos você. Um texto mais difícil, como o André falou, é o texto do capítulo 7. Tem coisa, se sobrar um tempinho aqui, também a gente fala sobre isso. Vamos tentar passar aqui a lição. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10 a 15. Vamos ler aí. Mano, lê conosco que a gente vai pontuando alguns detalhes. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é a palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomendo-vos essas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para subversão dos ouvintes. E procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Só para contextualizar, você tem que lembrar que o livro de Timóteo foi uma carta que Paulo escreveu a um jovem pastor, que estava começando seu ministério, vamos dizer assim. E ele precisava aprender algumas coisas. E aí Paulo ele já começa orientando uma verdade para ele. Fiel é esta palavra. Então a primeira coisa que o texto para mim traz a lição é que a palavra de Deus ela é fiel.
Pode existir alguns detalhes que você não compreenda, ou talvez um evangelho explore de uma forma e o outro evangelho explore de outra, mas o sentido ele é fiel. Por exemplo, tem textos, tem no livro de João, por exemplo, tem a história da mulher samaritana que não vai encontrar em outros evangelhos, mas lá em João está. Lá em João vai estar Jesus que foi perfurado no peito, lado esquerdo, e também você não vai encontrar em outros evangelhos. Mas isso não quer dizer que não aconteceu. Isso. Em alguns textos Jesus opera um milagre e alguns evangelhos apresentam de uma maneira e outros apresentam de outra forma. Mas isso não quer dizer que a palavra não seja fiel. A palavra ela é fiel, amados. O fiel não é o pastor, às vezes, não é um sacerdote, mas a Bíblia ela é fiel. Ela é realmente o padrão, né, para você avaliar todas as outras coisas. Então é importante que, se tiver o que a Bíblia diz e o que o sacerdote e o pastor diz, fique com a Bíblia, né? Porque fiel é a palavra. Agora, a ênfase básica da Bíblia é a salvação. Se você olhar nesse contexto, a Bíblia não está para mostrar conhecimentos científicos, né? Provar por A mais B determinada coisa. Ele quer que você e eu aceitemos Jesus como nosso Salvador pessoal. E os textos difíceis que tiver na Bíblia é justamente uma prova de que é a palavra de Deus. Se fosse tudo fácil, né? Se você fosse para a escola todo dia e passasse aí, o ser humano passa cerca de 20 anos estudando na sua vida, no mínimo, né? Essa conta de matemática. Meu Deus do céu, já deu teu coração 20 anos. Não diga isso nem para Nicole, que é nossa sobrinha pequena, que já está desesperada no segundo ano, e Igor também. Imagina que ele ia passar 20 anos estudando. Pois é. Agora imagine que você todo dia chegasse na escola e o professor pedisse, escreva o seu nome, copie aqui, escreva por cima da minha letra aqui. Quer dizer, não teria graça nenhuma, então sempre tem que ter alguma coisa a mais para você querer saber. E interessante que esse verso ele me traz também outra lição. Isso aqui é muito importante, viu, amados? Olha, recomendo essas coisas para que não haja contendas e palavras. Isso aqui tocou meu coração, porque muitas vezes a gente quer discutir religião e pegar a Bíblia para debater ideias pessoais. E há conflitos com isso. Tem que existir respeito. Nos momentos mais complexos, a gente tem que existir respeito. Eu estava ontem na rádio, uma entrevista na Rádio Cabaceiras, e a menina perguntando justamente sobre isso. E ela falava, olha, eu respeito Maria, respeito as religiões, porque a palavra de Deus nos orienta assim, assim, assim. Não pode existir contendas de palavras. Você não pode usar a Bíblia para transformar o púlpito da sua igreja no fórum. De forma nenhuma. A palavra é para edificação. Como o irmão Luiz falou muito bem, a palavra ela vem como um pano de fundo para nos ensinar sobre salvação. E isso é uma das coisas mais lindas, porque você vai pegar desde a criação do mundo, e ali quando existe pecado, quando estava tudo perdido, Deus vem e lança o plano da salvação que já existia antes da criação. Por isso que ele diz assim, onde estás, Adão e Eva? Né? Perguntam onde eles estavam, porque Deus estava querendo apresentar para eles algo como o plano da salvação, e que viria durante todo o resto da Bíblia, que é Jesus agora no mundo de pecado, nos levando para o reino da glória. Isso é simples assim. Há textos realmente que são mais complicados, mais difíceis, mas esses textos, se você não entender, peça alguém que possa orientar, tá? E se você não entender, uma coisa a gente precisa colocar no nosso coração: há coisas que eu nunca vou saber, nunca vou ter a clareza, mas isso não pode abalar a minha fé. Com certeza. Olha, pastor, havia contextos aqui na própria Bíblia que o escritor, ou ele escrevia, ou ele nem sabia escrever, ele pedia alguém para escrever por ele, depois ele botava, digamos, a impressão digital, escrevia só o nomezinho dele. Sim. Que ele dizia assim para Deus: meu Deus, isso aqui já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer. Então isso é uma prova que a Bíblia veio por inspiração, né? Deus que inspirou o homem. Eu queria pegar mais outra parte desse texto, que ele é muito bonito, que diz assim: procura se apresentar a Deus aprovado. Como é que eu estou pegando a Bíblia? Muitas vezes a gente tem pegado a Bíblia e, Senhor, me ajuda aqui, me revela aqui um salmo. Aí, quando parar, Senhor,
É o texto. Aí, não, Senhor, morrerá? Não, Senhor. Mas não é assim, amados. Você tem que orar, pedir a Deus sabedoria. E outra coisa que ele diz aqui, maneje bem a palavra da verdade. Não é você conhecer toda a Bíblia, você saber manejar. O que é manejar? O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: saiba falar o que a Bíblia está dizendo, não o que seu coração está dizendo, mas que você saiba olhar para a Bíblia, pegar alguns versos, pegar algumas histórias e saber interpretar ali. Alguns imaginam até que o pastor ele sabe tudo sobre a Bíblia. A gente não sabe muita coisa, irmãos, a gente estuda muita coisa. E tem coisas que eu disse, irmão, vamos estudar um pouquinho, né? Deixa eu estudar, eu vou dar uma resposta a você. Aí passa 4 anos na faculdade aprendendo como usar a ferramenta chamada Bíblia. E também sobre muitos versos a gente estuda, lógico, a gente conhece muita coisa. E precisa conhecer, porque nós somos pastores. Mas nós não temos a resposta de tudo. Eu tenho um professor que passou 6 anos fazendo doutorado em um verso de Daniel. E descobriu que não sabe nada. Há muita coisa para ser revelada na Bíblia. Mas a gente tem que ter o coração aberto para isso. Por isso que a Bíblia, a lição nos leva à segunda-feira falando sobre a abordagem sincera. Nós temos que ter uma abordagem sincera, um coração aberto a ler a palavra de Deus. Eu queria aproveitar que a gente já está no livro de Timóteo, né? E vamos a Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, que a palavra do Senhor diz assim, verso 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, portanto, fazendo assim, salvarás a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então Paulo ele começa a orientar que nós precisamos continuar nessa mensagem e de forma sincera. Veja que o ponto, mais uma vez, é salvação. Então, salvar a você, cuida de ti mesmo e salvar a seu ouvinte. Então, a Bíblia não é para você mostrar que você tem a verdade, que você sabe mais que os outros, entendeu? Que a sua igreja está certa. Você pode até estudar mostrando que a igreja de Deus Deus tem uma igreja nessa terra. Mas a visão ao você estar dialogando com alguém é que ela seja salva, que ela compreenda. Você vai estar orando, pedindo ao Espírito Santo que ele atue, que você não só convença, mas que essa pessoa seja convertida. Magdiel até colocou um ponto bem interessante, que diz assim, ó, o texto difícil nos mostra o quanto o nosso conhecimento e sabedoria são limitadas. E nos mostra a necessidade de sempre estar conectados com Deus. Com certeza. Isso, parabéns. Muito bem, Magdiel, é isso mesmo. Nós temos que sempre estar conectados com Deus, porque a nossa mente, nosso conhecimento muitas vezes é limitado, é muito restrito. Porque a Bíblia, a gente tem que lembrar assim, a Bíblia foi escrita com um contexto histórico do passado, com a cultura diferente da nossa, né? Também a tradução também, né? Que e a tradução bota uma palavra que não corresponde bem lá o original. Mas não deixa de ser ainda fidedigna, né? Então ela tem essas nuances. A gente tem que olhar para a Bíblia e imaginar, Jesus estava fazendo o que mesmo aqui, né? Como que o pessoal lá pescava, né? Jesus chamou os discípulos para pescar. Como é que o pessoal pescava? Então eu não posso ser arrogante assim, eu acho que é isso. Mas como é que a Bíblia realmente está trazendo essa verdade para nós, né? Por isso que a gente precisa ter uma abordagem sincera, mas cuidadosa. Essa é a palavra certa, cuidadosa. Porque você pode ter uma nuance de pensamentos que vai divergir da verdade. E isso é muito complicado. Porque a nossa sinceridade tem que ser com a palavra de Deus. E isso tem que ser a base para a nossa vida. E isso nos leva a uma abordagem humilde. Sim, mano, você queria falar? Quero falar sobre um texto aqui que muitas pessoas, veja só, é aquela história do jovem rico, né? O jovem rico deu as costas para Jesus, e Jesus diz aqui em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 24 e 25, diz assim: e Jesus, vendo assim triste, né? Porque o jovem foi embora triste, que não quis distribuir a riqueza, disse Jesus: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então não vai entrar rico no céu. É.
Aí é essa atitude que a gente tem que manter. Será que Jesus está dizendo aqui que nem o rico vai te salvar? Aí você vê que por esse caminho você está errado, porque Nicodemos era rico, José de Arimateia era rico, né? Abraão, né? Jó, e aí vai, certo? Aí você vai olhar outro contexto aqui. Porque se você for levar a coisa literal, como é que você pode pegar um camelo e passar pelo fundo de uma agulha? Né? Até a linha difícil, quanto mais um camelo. Até a linha difícil, né? Aí a conclusão que o cara quer chegar é que não tem salvação para os ricos. E não é assim, porque aí Deus estaria sempre fazendo acepção de pessoas. Né? Deus quer salvar. Aí você tem que ir para o contexto histórico lá do momento. Né? Diz os estudiosos desse assunto que determinados lugares, para que o camelo, a passagem estreita, que no final tinha um riacho, então para que o camelo passasse, era preciso tirar toda a sua carga, e aí o que estava, o dono dele fazia ele se baixar e puxava rastejando, até que ele passasse, depois montava as cargas sobre ele e seguia em frente. Então, era exatamente isso. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Dentro desse contexto. Então, quando você vê o contexto, quando você vê a história, quando você relaciona com outro texto, né, com outras verdades, aí você vai entender aquele texto mais precisamente. E tem muitos versos que nos levam a isso, né, a pensar. Por exemplo, o Salmo 121 está lá, um verso muito bonito, tem lá uma interrogação. Mas no original, eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Passa uma pergunta, né? Mas no original, ele na verdade não tem interrogação. Porque ali é uma afirmação. Eu elevo meus olhos para o mundo, porque de lá virá meu socorro. Então tem muitas essas nuances, mas a gente precisa ter nosso coração sincero, uma abordagem humilde, como o livro de Tiago fala, né? Tiago capítulo 4, versículos 6 a 10, fala sobre a nossa humildade de coração a abrir a Bíblia. Porque quando eu sou humilde de coração, eu aceito o que a Bíblia diz. Isso não é fácil. Uhum. Um pouco aqui, um pouco ali, né? Porque desde que você não fuja do contexto, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, Isaías 28. Aí você vai realmente entender. Porque se você pegar uma parábola e quiser aplicar como se fosse o dia a dia, uma mensagem cotidiana, não vai bater. E a grande verdade, mano, é que quando a gente para pensar sobre isso, é que quando eu sou humilde de coração, eu vou entender que alguns versos difíceis, você vai pegar um versozinho fácil que vai se achar para entender o difícil. Muitos versos fáceis, eles são versos para entender o mais difícil. Né? Interessante isso aí. Então, a gente precisa ter uma abordagem humilde, sincera, manejar bem a palavra, ter sinceridade no coração, ser humilde, mas a Bíblia também nos apresenta que precisamos ter determinação e paciência. Precisamos ser determinados no estudo da lição. Não é porque você não entendeu que você tem que parar. E o que diz aí? Vamos lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. O que a Bíblia nos diz? Diz assim a palavra de Deus: por isso, enquanto tiverdes oportunidade, ao 9, né? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então não podemos cansar de estudar a Bíblia. A Bíblia, você não pode cansar de estudar a Bíblia. Algo pode ser difícil hoje, mas amanhã, não é? Você tem que ver que talvez você não compreenda bem hoje, ou muitas coisas acontecem interessantes conosco na Bíblia. Você lê um verso, rapaz, eu já li isso aqui, nunca descobri isso aqui. Né? De repente vem aquele site, né? Aquela informação, Deus lhe impressiona. E tem momento que você lê, foi mesmo que nada que você leu, ou não entendeu. Mas lá na frente você vai ter a iluminação, o esclarecimento. Isso é uma das coisas mais bonitas que a gente pode entender. Porque eu já li diversos versos que, na verdade, ele nos orientava de uma forma. E aí a gente vai lendo. Depois de alguns anos é que você vai entender verdadeiramente aquele verso. Por isso é que a gente precisa ser determinado, humilde, sincero, para
para o que a palavra de Deus tem para nos falar. Então, eu queria concluir a lição e trazendo justamente a quinta-feira que fala sobre a abordagem bíblica, né, que nós precisamos ter, e com espírito de oração, como o senhor falou muito claro, nós precisamos ter um espírito de oração para que a gente possa entender. Eu vou ler apenas o verso de Atos 17, versículo 11, e depois a gente vai para o encerramento da lição. Atos 17, 11. O que a Bíblia diz? Diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres dos que moravam em Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato. Isso aqui ele é muito bonito, porque nos leva a uma reflexão profunda. Por que o povo de Bereia era importante? Fala para nós, mano. Bem, os bereanos tinham uma característica muito interessante. Quando alguém nos falar da palavra, a gente vai ter que examinar na Escritura para ver se é de fato assim. Então não é porque é fulano de tal que está falando que você vai aceitar aquilo ali. Então, você tem que criar as suas convicções diante do que você mesmo estudou, certo? E além do mais, Deus nos dá inteligência, sabedoria, para a gente analisar se aquilo que alguém está falando está de acordo com a palavra. Eu confesso a vocês, irmãos, que eu assisto às vezes alguém de outra religião, mas não é com aquela mente assim, não, tudo que ele disser eu vou aceitar. Eu tenho o meu conhecimento bíblico, que eu vou ter que olhar se aquela pessoa, o que ela está falando, está de acordo com a Bíblia. Então isso aí é uma coisa muito importante. Você não ser do tipo assim, desculpe essa palavra aí, Maria vai com as outras. Você tem que ter a sua convicção e você tem que estar com a Bíblia para testar se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. A gente corre muito risco de viver na tradição. Viver na tradição ou num conceito que eu fui aprender pelos meus pais. Ou pelos meus avós, vamos dizer assim. Mas não pela palavra. O que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim, então vamos agir assim. Entendeu? Muitas vezes a gente, por falta de cultura ou de estudo, a gente corre um risco de muitas vezes seguir o que os outros fizeram, mas não o que a palavra de Deus orienta. Então a palavra de Deus ela tem que ser o norte da nossa vida. Ela tem que seguir e ser o orientador da tua vida. Não o que o pastor fala, não o que um padre fala, não o que um sacerdote fala, não um presbítero, mas o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Então vamos aqui, vamos estudar, vamos analisar. É interessante que a lição ela nos aborda um aspecto muito bonito. Diz assim, ó, quando a palavra de Deus é aberta em reverência e oração, quando os pensamentos e afeições não estão centralizados em Deus, nem em harmonia com sua vontade, a mente fica obscurecida pelas dúvidas. O próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo. O inimigo apodera-se dos pensamentos e sugere interpretações incorretas. Sempre que os homens não buscam por palavras e atos estar em harmonia com Deus, mas por mais preparados que sejam, estão sujeitos a errar em sua compreensão das Escrituras. Não é seguro confiar em suas explicações, porque abrem as Escrituras para encontrar discrepâncias, não têm conhecimento espiritual. Com visão distorcida, verão muitas razões para dúvida, descrença em coisas que são realmente claras e simples. Se você não tem um coração sincero, um coração humilde, e se você não busca realmente saber o que tem na Bíblia, na verdade bíblica, você vai encontrar dúvidas, questionamentos. Com certeza. Dúvidas, questionamentos. Aí você tem que ter esse respeito, essa reverência. Gente, é a palavra de Deus. Vai que na palavra de Deus vai conter mentira. Tem condição. Então você não pode estudar a Bíblia duvidando. Você vai encontrar dúvidas se você quiser. Agora, se você tiver o temor a Deus, o respeito, né, a sua palavra, com oração, com reverência, querendo saber mais a verdade, meu Deus, me explique aqui, me ilumina, então você vai se firmar cada vez mais sobre a rocha. Agora, se de repente você está desprezando este livro, acreditando em outras conversinhas por aí, que sempre a gente vai encontrar uma pessoa que pensa diferente do que está na Bíblia.
Quer uma coisa mais clara do que o sábado na Bíblia? E tem pessoas que não acreditam nesse mandamento como sendo necessário hoje. Na verdade, fica procurando diversas coisas. Já teve gente que perguntou para mim, pastor, qual era a raça do cavalo que Paulo caiu? Não sei. Teve outro que, estudando a Bíblia, chegou assim, pastor, eu descobri um negócio muito interessante. Isso que foi, irmão. Olha, Jonas era o sabonete do Senhor. Eu disse, como assim, irmão? Não entendi. Não, porque eu li lá no hebraico, tem uma palavra na história de Jonas, dove. Dove não é um sabonete? Aí eu disse, não, irmão, o termo hebraico é davar, que cai. E eu fui explicar para ele o significado. Porque ele leu ali e imaginou que dove era um sabonete. Então nós precisamos ter humildade, simplicidade, coração sincero para estudar a palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. E deve ser para os seus pés, para a sua vida. Muito boa lição, semana. A próxima semana nós estaremos chegando ao final, nossa última lição do trimestre. Mas é muito bom ter você conectado conosco, tá? Realmente já estaremos na igreja, né, pastor? Sábado que vem já estaremos na igreja, na última lição do trimestre já estaremos na igreja, mas que o Senhor esteja conduzindo a tua vida. Vamos fazer uma oração para concluir a lição, depois a gente vai estudar aqui a palavra. Eu queria aproveitar também e fazer uma oração intercessória. Meu tio pediu oração pelo amigo que estava doente. Queremos também colocar em oração ainda o nosso irmão Tamar. E hoje pela manhã também veio um pedido muito especial por um pastor aposentado, pastor Luiz Nunes. É um pastor que a gente tem guardado no coração, todo mundo que foi aluno dele. Ele está muito doente, muito debilitado, não é Covid, mas algumas limitações de saúde. É um grande homem de Deus, um grande pregador, um grande professor. É o pai de outro pastor também, que hoje é diretor do seminário, que é o pastor Leonardo Nunes, um grande também pastor e pregador. Então ele está muito doente e hoje o filho dele pediu oração por ele e também pela família, para que a família tenha sabedoria nas decisões que precisa tomar em relação à sua saúde. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, depois nós leremos mais um verso da Bíblia para trazer algumas reflexões e encerraremos. Nosso Deus, amado Pai, muito obrigado pelos estudos que nós tivemos hoje. Muito obrigado pela Tua palavra, que é luz para nossos caminhos. Nos ajuda a ter corações sinceros, coração aberto, para manusear cada vez mais a Tua palavra, para que ela seja verdadeira em nossa vida. Assim Transforma-nos, restaura-nos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. A nossa meditação de hoje, ela se baseia num momento da história muito bonito. Eu queria convidar você para refletir conosco numa mensagem muito bonita que eu gostaria de dividir com você nessa manhã. Está no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 17. E o versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentaram nas mãos, um de um lado e outro do outro. Sim, ali ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para em memória no livro e repete a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Aqui nós estamos vivendo um momento de guerra, que o povo de Deus contra o povo de Amaleque. E esse conflito era muito tenso, muito complexo. E se você olhar no começo da história, Moisés, ele vai querer guerrear sozinho, junto com o seu povo, e ele sozinho fica ali naquele movimento, levanta as mãos, né? E ele, quando levantava as mãos, reconhecendo Deus como Senhor da sua vida e o Senhor do seu povo, estou apenas resumindo o contexto, a guerra na batalha era vencida,
mas ao momento que ele cansava, descia as mãos, e aí ele perdia a guerra. E ficava nesse contexto, ganha e perde. E Josué está ali diante daquela cena, então eles têm uma ideia, vamos colocar Abraão, Moisés aqui sentado numa pedra, para que ele descanse. E possa continuar essa batalha até que a gente possa vencer. O ato de levantar as mãos era um ato de reconhecimento de quem era Deus. Mas aqui entra um momento na história que eu acho impressionante. Quando Arão e Hur entendem que Moisés precisava de Deus, mas precisava deles também. É quando eles entendem que precisam fazer parte do ministério de Moisés e auxiliar Moisés nessa batalha. É quando eles entram ao lado de Moisés e seguram as suas mãos e mantêm as mãos levantadas. Porque essas mãos levantadas garantiria a vitória, vamos dizer assim. E assim Moisés estava sentado na pedra, cansado, mas Abraão e Hur estavam ali, Arão e Hur estavam ao seu lado sustentando. Amados, aqui tem duas lições para a nossa reflexão. A primeira delas é, como eu estou falando no início, hoje, pela Igreja Adventista, nós comemoramos o Dia do Ancião. Eu não posso ir para a batalha sozinho. Deus sempre está ao meu lado, como pastor, mas eu sempre necessito de homens e de mulheres que estejam ao meu lado, me auxiliando nesse ministério, para que a gente possa enfrentar as lutas do dia a dia, para que a gente possa enfrentar as dificuldades que aparecem, como surgiram essa questão da pandemia, essas adaptações que nós vivemos. Nós não fazemos isso só. O pastor precisa sempre de auxílio. Mas em outra partida também essa história me ensina que muitos irmãos precisam de auxílio. Talvez não consigam sozinho. Você precisa auxiliar. Talvez você precise auxiliar um irmão que está fraco na fé, que até pensa em não voltar à igreja depois da pandemia. Talvez você precise auxiliar um irmão que está com algumas dúvidas. Talvez você precise auxiliar alguém que está bem perto de você. Você precisa ser nessa manhã o Arão e o Hur nessa batalha espiritual. Eu sou grato pelos líderes que eu tenho que estão nos auxiliando, mas eu quero convidar a igreja a auxiliar mais irmãos e pessoas que estão ao redor para que continue nessa batalha até Cristo voltar. Amém. Precisamos de auxílio. Precisamos de mensageiros e mensageiras, homens e mulheres que levantam as mãos para juntos irmos na batalha até as mansões celestiais. Você quer fazer parte desse grupo? Feche os seus olhos e iremos orar ao Senhor nosso Deus. Deus bom, maravilhoso e bondoso, queremos de forma muito especial agradecer porque o Senhor é maravilhoso. Esteja o Senhor conosco cada dia, nos dá um responsável feliz e cada vez mais possamos estar auxiliando na pregação do teu Evangelho, levantando as mãos, reconhecendo que o Senhor é nosso Deus. E se em algum momento nossas mãos começarem a fraquejar, que possamos ser humildes e dizer, eu preciso de ajuda. Que eu possa ser humilde de pedir auxílio a alguém para que esteja me ajudando nesse momento difícil. Que a tua graça nos alcance, nos transforme, nos dá um restante sábado feliz. É isso que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Queremos agradecer a sua presença conosco e convidá-lo. Você pode conectar agora com o Facebook da Missão Nordeste. Hoje o pregador será o pastor Geiso, presidente da missão. E teremos também um momento de estudo da Bíblia, da lição lá, só pelo Face da Missão Nordeste, ou no YouTube da Missão Nordeste, ou outras redes que você pode também, nessa manhã, estudar e ouvir a palavra de Deus. Espero você no próximo sábado, que Deus abençoe você e a sua família, e muito obrigado por sua presença. Aqui estamos agradecendo a Ana Cláudia, a Tia Eliane, Júnior, que esteve conectado conosco, a Andréia, meu tio Nido, né, que também é ancião. Parabéns, tio, pelo seu dia. Tio Nido é ancião da igreja do Valentina, lá em João Pessoa, né, um grande líder lá. Nossa irmã Dilma e outros irmãos que estiveram conectados, muito obrigado pela sua conexão. Que Deus te abençoe. Um sábado feliz para você e sua família.
junto do nosso Deus.